Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Mais um O Que Não Fazer em Vendas, o seu podcast semanal sobre vendas e todas as emoções que envolvem vendas, né, Luiz? E são muitas, hein? São diversas. São muitas emoções. Eu não você que tá de blazer, eu quase Olha só, faltou a flor para eu jogar para você. Obrigado por você estar aqui assistindo a gente. É isso aí. O Que Não Fazer em Vendas é um podcast semanal aqui da Vesa TV, uma empresa do grupo ABC Com. O Que Não Fazer em Vendas, os episódios novos, né, os inéditos, são lançados às 21h30 das terças-feiras, com algumas reprises aí ao longo da programação, certo? Mas também é o seguinte, né, para quem quer ver todos a minha conta aqui nesse momento, mais de 70 episódios do Que Não Fazer em Vendas, Luiz, onde se busca o Que Não Fazer em Vendas? Lá no Instagram você tem o canal do Que Não Fazer em Vendas e você deve buscar, seguir a gente lá, porque aí tem todos os recortes de várias entrevistas que nós já fizemos aqui e a gente está subindo lá aos poucos, porque são muitos, graças a Deus, 70 episódios, mas já quantos recortes a gente não tem, mas segue lá a gente, o Que Não Fazer em Vendas no Instagram. É isso aí, é isso aí. Você encontra também o Que Não Fazer em Vendas no Spotify, sim, tem lá uma playlist no Spotify, que a gente está republicando várias coisas e alguns comentários lá muito bacanas, então siga a gente no Spotify para aquele seu momento de lavar a louça, de pegar trânsito, certo? Então use esses seus momentos para ouvir o Que Não Fazer em Vendas ali, como eu disse, dezenas e dezenas de episódios muito bacanas sobre diversos assuntos de vendas. Legal? Agora você acha também a gente nas redes sociais, Exato, né? estamos muito ativos lá na rede social. No Instagram, Luiz Schmidt, tem lá um recortinho quase que todo dia, ou de segunda a sexta, com certeza, tem lá recorte para você. No TikTok também, o pessoal está comentando, obrigado galera que está começando a seguir a gente lá. No LinkedIn também eu posto os conteúdos, então tem para todo gosto. É isso aí, isso aí. Vocês me acham como Hugo Palestrando no LinkedIn, Hugo Palestrando no Instagram, Hugo Palestrando no TikTok também. Alguns assuntos variáveis, não só os assuntos de vendas, mas eu tô lá nessas redes também para ouvir você. Nós estamos, né, para ouvir você sobre as demandas que você tem, sobre as sugestões de assunto, sobre as sugestões de pessoas para estarem aqui com a gente gravando o Que Não Fazer em Vendas, porque hoje aqui, como a gente está separado assim, você já sabe, você que já acompanha, sabe que é um aulão onde nós dois vamos aqui conversar sobre um determinado assunto, mas tem muitos convidados incríveis que passaram por aqui, né, Luiz? Exato, isso é muito legal porque o podcast ele traz pra gente a oportunidade de ter um networking muito mais apurado. Você que quer em algum momento fazer isso para tua empresa, ter ali um conteúdo em vídeo muito bem feito, trazer convidados, ter essa dinâmica aqui, você pode ser um patrocinador nosso, a gente espera a tua empresa aqui, quem sabe sentando aqui, fazendo uma entrevista conosco, ou quem sabe patrocinando também um ou mais episódios, uma série de episódios, então a gente está aberto para receber as tuas solicitações de patrocínio. E esse episódio aqui é patrocinado por quem, Hugo? Este episódio é patrocinado por Palestras e Conteúdo, a empresa da minha própria autonomia. É isso. Palestras e Conteúdo, uma empresa que faz palestras e conteúdo. Palestras de vendas, marketing, de omnichannel, o mundo do marketing digital, marketing de conversas. Também sobre digitalização do mundo, do comportamento e da sociedade. E, é claro, conteúdos ali que giram em torno do marketing, das vendas, da educação para a empresa. Então, Palestras e Conteúdo, a empresa que desde 2014 tem auxiliado empresas de vários mercados, principalmente mercados de tecnologias, né, e indústrias a superar seus desafios de vendas e marketing. E também esse é um patrocínio de Growline. Growline, nós temos uma mentoria de Growth Hacking. Growth Hacking, você vai saber o que é, mas basicamente é como fazer a sua empresa crescer de forma sustentável. Então, uma turma aberta agora em agosto. Muito em breve, temos uma turma aberta esperando você a aprender o que é growth e como que a gente pode fazer o seu negócio crescer. Não posso falar exponencialmente, mas com certeza de uma maneira sustentável e acelerada. Então, vamos falar com a gente, Growline. Aê, que bacana, que bacana. Olha só, tema desse nosso papo de hoje. Consultorias de vendas. Por que tê-las? Por que fazê-las? Qual o motivo que leva a tua empresa a contratar um consultor, uma consultora de vendas e o que esperar desse ambiente, né, Luiz? Que é o nosso ambiente, né, Exato. Luiz? Mas tem muito ainda para se falar sobre isso, né, Luiz? Segura que não é jabá. A gente não está aqui fazendo jabá. Apesar da gente ser consultor, não é jabá. A gente vai te explicar como você, na hora de contratar, como que você lida, o que você espera,
o que você pode obter com isso. Então, segura aí, anota, que vai te ajudar e muito. Legal? Isso aí. Vamos começar então pelo seguinte, né, Luiz? Assim, são muitas as empresas que elas têm dúvidas se elas estão no momento ou não estão no momento de contratar uma consultoria. Se elas têm porte ou perfil para uma consultoria de vendas, né? E a gente olha muito por isso, porque isso faz parte do princípio da decisão da empresa, da análise de demanda da empresa, do que ela efetivamente precisa enquanto consultoria, é entender se ela é acreditar se o momento dela é um momento de contratação, né? Sobre isso, vamos começar por aqui? Bora. Beleza. Se eu te perguntasse assim, Luiz, qual uma empresa que fala assim, não, essa empresa está pronta para contratar uma consultoria de vendas, quais seriam as principais características que você elegeria para essa empresa possuir nesse contexto? Começa do discernimento de que ela não consegue fazer tudo sozinha. Aí, boa. E que ela Adoro. precisa de uma ajuda externa. Ou seja, quando a gestão dessa empresa conhece especialidade e ela sabe o potencial que tem quando ela paga alguém que é especialista para te ajudar em uma certa área. Porque tem muita empresa que ela acha, primeiro, que aquilo é caro porque ela não vê valor. Ok. Depois, ela paga o preço de não ter aquele conhecimento por anos, só que ela não percebeu ainda. Isso aí. Então, quando ela tem esse discernimento, ela começa a entender que sim, ter uma consultoria é vantajoso, pode ter uma série de coisas, mas para começar o assunto, primeiro, ela tem que saber que conhecimento especializado custa, mas vale muito. É isso aí, é isso aí. Tem uma questão que eu vejo também, é muito o seguinte, e aí não tem jeito, né? Para todas as áreas da nossa vida, quando você está vivendo o problema, você está dentro do problema, você perde um pouco a noção do todo. Né? Você perde a noção do todo. E aí tem dois pensamentos que eu percebo muito nas empresas que acabam contratando a consultoria de vendas, que são o seguinte: o primeiro é assim, eu tenho um problema de fechamento, eu tenho um problema de preço, eu tenho um problema com vendedores numa determinada área. Ele localiza os culpados do baixo resultado de vendas em 2, 3 lugares. Quando chega a gente e a gente ajuda esse gestor, essa gestora, esse empresário, essa empresária a olhar de cima, a gente mostra para eles, não eram ali os seus problemas. Aqueles são e essa questão do fechamento, a gente já brincou aqui em diversos episódios sobre isso, que é assim, né? Traz aqui para mim um treinamento de técnica de fechamento. Quando a gente chega lá, o último problema dele é fechamento. Exato. Ele tem um monte de problemas reais que o sintoma é o baixo fechamento, mas não é aquele motivo. Faz sentido? Então, assim, quando a gente olha e ajuda essa gestora, esse gestor, essa empresária, esse empresário a olhar de cima e reconhecer os reais problemas que ele tem no processo de vendas. Sabe como é que é fácil identificar isso? Quando a gente pergunta para o gestor, fala, perfeito, vamos lá, vamos fazer uma técnica de fechamento. Maravilha, mas vamos lá, quais são as dores do seu ICP? E deixa o cara pensar. Oi, como assim? Não, mas como assim? ICP? O que é ICP? Não, você não sabe o que é ICP? Não. Tá. Não, então tá tudo certo. Beleza, mas vamos lá. Qual que é a jornada do teu cliente? Como funciona a jornada do teu cliente? Tá mapeado? O teu pipeline tá faseado de acordo com cada etapa da jornada? Não. Cara, o teu problema não é negociação. O teu problema tá na construção do valor da jornada. É isso aí, na jornada como um todo. Nasce você entendendo quem é o seu ICP. É isso. Então a gente acaba identificando isso nesse ponto. Então você está anotando? Vamos lá. Sabe o que é ICP? Não. Opa, já marca aí. Tem uma jornada definida? Não. Opa, marca aqui. O seu problema não está na negociação, está na construção de valor que acontece ao longo da jornada do teu cliente. Uma segunda coisa que eu percebo dentro desses principais problemas é aquele pensamento assim, não, Luiz, é que o nosso mercado aqui é desse jeito. Olha, aqui na empresa? Não, aqui é diferente. Aqui é diferente. Aqui no nosso modelo de negócio, não, aqui é diferente. Que é outro sintoma dessa questão de viver o problema. Né? Como a gente falei agora há pouco, né? Quando você vive o problema, você está dentro do problema, você perde a noção do todo. Então, semana passada eu tive uma reunião de um possível cliente de consultoria e a gestora me trouxe algumas coisas e acabou virando um papo super agradável no final, eu demonstrando para ela que o que ela acha que é um problema do mercado dela, ou um problema da empresa dela, fala assim, minha amiga, não se sinta sozinha com as suas dores.
todo mundo, ou assim, uma quantidade muito grande de outras empresas em outros mercados tem o mesmo problema, ou problemas muito parecidos com os seus. Exato. Então, isso acontece muito o seguinte, né? Essa questão. Nesse caso, ela não era uma gestora de vendas, era empresária, né? Sim. E assim, 20 anos dentro da mesma empresa. Entendeu? Por mais que ela conviva ali, tenha um networking qualificado com outras empresárias, outros empresários, ela está 20 anos dentro da empresa dela, ela acha que aqueles problemas só acontecem dentro da empresa dela. Uhum. Faz sentido, Luiz? Muito. E olha a vantagem, Hugo, quando você contrata alguém. Nós temos repertório. Aí, é isso aí. A gente tem um conhecimento de Inevitável repertório, outros né? mercados. E esse repertório a gente constrói com tempo, a gente constrói com dinheiro, com investimento que a gente já fez, Verdade. para poder conseguir entender de vários mercados. A pluralidade desses mercados que a gente atende faz a gente conectar muitas vezes um problema de um com um problema do outro e entender que uma solução que funciona em uma é uma provável solução para funcionar em outro. É isso aí. Porque a gente já observou características, e características muitas vezes iguais em mercados diferentes. É isso. Então você trazer um olhar externo te dá uma pluralidade que você não conseguiria fazer isso internamente. Por quê? Você teria que mandar o vendedor para outros lugares e a gente entra no processo. Então a gente conhece empresas por dentro. Então a gente sabe, né, exatamente as dores, os problemas. Então essa pluralidade, esse repertório é valiosíssimo. Sim, sim. Tem uma outra questão que me ocorre quando você falou aqui, que é assim, né? E é uma das coisas que a gente fala nas minhas consultorias, a gente fala assim, né? Se eu tento vender para todo mundo, é a melhor forma de não vender para ninguém. Opa. Legal? Então, Sim. nós também temos o nosso ICP, Sim. né? Nós temos o típico cliente que a gente consegue rodar uma atividade de vendas, rodar uma consultoria de vendas nele, né? E eu acho que um primeiro pensamento sobre isso é assim, quando não existe remédio para quem acha que não está doente. Sim. Legal? Então, as soluções que a gente traz enquanto consultores, né, as soluções que a gente traz para os problemas reais do cliente, desde esse processo, antes da solução, né, mesmo na análise, ela depende de uma vontade dessa empresária, desse empresário, dessa gestora, desse gestor, a entender que tem alguma coisa errada. Sim. Tenho algum problema aqui que eu vou precisar, pleonasmo, né? Encarar de frente. Sim. Né? Eu preciso encarar de frente. E eu tenho que ter um mínimo de disposição emocional até para quando esses problemas começarem a ser apresentados, eu ter disposição para enfrentá-los de forma prudente, de forma consciente e madura, para começar a resolver. Esse também é um ambiente... Isso não dá para medir muito em número, né? Muito da nossa conversa. Sim. Mas esse é um ambiente que você também espera no teu cliente? Sim. Quando a gente vai começar um trabalho, a parte do diagnóstico é justamente isso. É entender. Legal. Qual é a liberdade que eu vou ter? O nível de liberdade que eu vou ter para conseguir executar um trabalho. Por quê? Porque eu vou fazer perguntas e, é claro, aí vai muito de consultor a consultor. Algumas perguntas elas precisam ser feitas para o dono. Outras para o time, outras para ambos. É isso aí. Então você tem que ter esse discernimento, tá? Mas sim, a gente vai entrar em assuntos profundos, Sim. assuntos delicados, sigilosos, e que isso precisa ser tratado. Se ele não estiver pronto para receber um diagnóstico, por exemplo, de clima, cara, talvez você não tenha capacidade para ter uma consultoria. Porque a gente vai falar para você o que o teu time está falando de você. Isso. O que o teu time acha da tua empresa e você vai ter que tomar uma atitude. Isso. Então você está disposto, primeiro, a saber, A ouvir. a ouvir. Né? E segundo, a ter uma atitude a respeito. É isso aí. Se tá, aí sim é um caminho para você ter uma consultoria. Eu não estou, então fique feliz com a empresa do jeito que ela tá. Exatamente, exatamente. Porque tudo na vida é opção, né? Exato. Tudo na vida é uma questão de escolha, né? E a gente costuma dizer que a empresa ela é do tamanho do dono. Opa, repita. A empresa ela é do tamanho do seu dono. Olha só. Eu quero que a minha empresa cresça. Muito provavelmente é você quem tem que expandir para que ela possa crescer. Sim. Ela fica do tamanho que você tá. Muitas empresas estão travadas ali porque você está querendo levar tudo na mão, no braço. Faz sentido. Então, quando você contrata empresas externas para te ajudar, sim, é um sinal de expansão. Você saber que sim, a empresa ela vai continuar sendo sua, mesmo tendo jeitinhos diferentes de fazer as coisas, mesmo tendo rostinhos diferentes aparecendo, e que bom, porque a tua empresa está crescendo. É isso aí.
A família começa a crescer, empresa não é família, mas eu vou usar esse diagnóstico aqui, né? Sim, a gente começa a crescer o nosso time aqui com outras caras, outros jeitos, outra cultura, mas seguindo um processo, seguindo algumas crenças que o nosso negócio, né, prediz, tá tudo certo. Seguindo alguns limites, às vezes técnicos, às vezes legais, mas dentro desse limite eu não preciso fazer do jeito que o dono sempre fez. É isso aí. E tem uma questão que você trouxe aí agora, Luiz, que eu fiquei agora processando, é muito interessante, e colocar isso de forma muito clara, que eu vou falar que agora a gente tá, o Vitão coloca na geral aí, só pra galera ver, né? Eu tô de frente pra ele, então de vez em quando ele me chuta a canela aqui embaixo da mesa, eu falei besteira. Ai, caramba, eu falei besteira, né? Mas uma coisa que é muito importante a gente colocar, Luiz, aqui, que é a seguinte, consultor não é concorrente do gerente. Boa. Legal? É isso. Consultor, consultora não é concorrente do gerente, não é concorrente da gerente. E se quando a gente faz consultoria de liderança em vendas, a gente já fala que o líder tem que trabalhar para se tornar desnecessário, ainda mais nós como consultores. Muito. Claro, existem aqueles casos, e aí é uma questão de modelo de negócio, tá? De consultor que passa anos sendo consultor dentro de uma empresa, né? Ele passa muitos anos ali prestando consultoria. A minha consultoria, ela tem uma característica de consultoria de projeto. E projeto tem início, meio e fim. Legal. Legal? Porque se eu não trabalho enquanto consultor para ser desnecessário para essa empresa, para que a empresa comece a andar com os seus próprios pés, com as suas próprias pernas. Você falou de... Por que eu falei disso? Você não falou de repertório? Eu só vou ter repertório para aplicar na consultoria se eu continuar migrando de uma empresa para outra e aprendendo com outra empresa, com outro projeto. Legal. E é lógico que eu não vou levar... detalhes de regra de negócio, diferenciais e especificidades. Mas você vai entendendo, no geral, o que está funcionando, o que não está funcionando. Práticas que eram antigas e práticas que agora são novas. Então, para conseguir fazer isso, a gente tem que ser... como é aquele ditado, né? Pedra que rola não cria limo, né? A gente não pode criar limo, a gente tem que estar ali migrando de um lugar para o outro. Então, faz sentido que nós, enquanto consultores, nós não somos concorrentes da gerente do gerente de vendas? Não somos concorrentes, não somos auditores, porque a gente também não está ali para ficar fazendo auditoria do trabalho. Boa. Não, nós somos sim parceiros da sua gestão. E a gente vai olhar o que pode ser melhorado. Aí é claro, né? Parte, às vezes, dos diretores, mas eu tenho gestores. Então, o nosso papel é fazer sim uma parceria, uma cocriação desse programa junto com eles, para que sim eles possam executar, receber os conselhos que a gente vai dar e colocar isso em prática e devolver os inputs. Basicamente é isso que a gente vai fazer. Mas eles precisam ter a certeza de que a gente não está ali para auditar o trabalho dele e ficar apontando, nossa, mas você podia ter feito tal coisa. Não, não é isso. Evidenciamos erros. Mas não vamos ficar apontando. A gente não está aqui para ser chacal. Exatamente. Não está aqui para caçar os errados. Né? Não. É isso. A gente está para melhorar o processo. E é bom quando a empresa tem essa noção de que a gente está olhando coisas que podem melhorar e todos vamos aplicar. A empresa pode decidir não querer fazer alguma coisa que a gente sugeriu. E tá tudo bem. Né? Mas a gente precisa deixar claro ali algumas coisas que precisam ser melhoradas. É muito mais como um conselheiro dentro desse programa todo. Concordo com você. Do que alguém que vai fazer uma auditoria, né? Muito mais um conselheiro, alguém que, olha, peraí, tô indo por esse caminho, o que você acha? É claro que quando a gente começa um trabalho, a gente aprofunda para entender o processo. Sim. Quando a gente começa a colocar a coisa para funcionar, entra não no automático, mas num programa padrão que você fala, legal, agora eu já estou verificando o processo anterior aqui. Tá tudo bem? Tá tudo certo? Legal. Em algum momento você continua esse contrato para ser conselheiro. Olha, a cada momento aqui, eu vou tomar uma decisão de ir por um caminho. O que você acha? Por quê? Porque você já conhece todo o histórico, todo o background. Então a pessoa já sabe que você conhece. Das empresas que eu presto consultoria, boa parte delas, a gente está junto em todas as decisões. Eu vou contratar uma nova pessoa. Luiz, vamos lá. Vou contratar uma nova pessoa. O que você acha? Você acha que a gente precisa do quê? Eu estou querendo pagar tanto. Você me ajuda nisso? Você ajuda a fazer isso? Beleza, tá tudo certo. Eu vou contratar um fornecedor que vai envolver marketing e vai desencadear em vendas.
vamos junto. Eu vou analisar, já conheço o background todo. Fica mais rápido, mais fácil essa decisão e é muito mais acertado isso. É quando ele toma uma decisão com base em um conselho que a gente já traçou um processo. E você falou muito bem, Hugo. A gente está de fora, às vezes, a gente vê um processo muito mais simples do que quem está dentro. Sim. A gente fala, peraí, isso aqui é parecido com aquilo. Olha, dá para fazer desse jeito. Vamos por aqui que é mais rápido, sabe? Isso. E faz muito mais sentido, ao nosso ver, muito mais sentido ter uma consultoria dando conselho para que a gente possa, igual o personal trainer, sabe? Cara, tem um jeito de você fazer mais rápido. Você pode chegar no seu shape mais rápido quando você tem um personal trainer. Com menos dor nas costas, inclusive. Talvez, com menos lesão. Né? É isso aí. Tem alguém ali te passando uma instrução. É isso. E aí vale muito a pena fazer uma diferenciação, e aí eu quero uma opinião tua, Hugo. Assessoria, consultoria, mentoria, qual é a diferença entre elas? Que a gente tem uma nomenclatura no mercado aí e a gente precisa entender. Sabe que, nossa, e conselho aí que você e conselhos. Conselho, né? Eu acho que a assessoria, ela vai muito na operação de atividades que estão em torno daquela atividade fim. Perfeito. Né? Então, assim, vou fazer uma assessoria de vendas, às vezes eu vou colocar um recurso contratado meu para fazer um SDR, para fazer um BDR, ou seja, para estar naquela operação. Vou fazer uma assessoria, por exemplo, de administração de vendas. Então, empresa de engenharia, depois que fecha, tem toda a questão ali de contrato, escopo. Pô, eu preciso de alguém que entra nessa área. Assessoria de empresas e de vendas, eu entendo que seja muito lá assumindo parte da operação. Consultoria, atividade consultiva, ela vem muito para delinear, para fazer diagnóstico, delinear processo, documentar, implantar processo, implantar sistemas, implantar uma gestão, né? Então, a consultoria ela vem nesse lugar, né? de processos, de sistemas, de rituais. Sim. Eu entendo que faz muito sentido. Perfeito. Eu vou comentar primeiro essas duas. Você tem alguma coisa a agregar para essas duas? Não, é justamente isso. Assessoria, a assessora, ela coloca a mão na massa. É isso aí. Ou seja, você vai ter uma parte que você vai executar. A consultoria não necessariamente faz isso. Pode ser que em algum momento eu vá inferir, colocar minha mão na massa em alguma coisa. Exatamente. Mas eu saio rápido. Exatamente. Eu não fico ali. Isso. A consultoria, muitas vezes, é o próprio consultor que vai fazer para o playbook, né? Sim. O playbook de vendas. Vai ser escrito pelo gerente? Não, vai ser escrito pelo consultor. Exato. Pela consultora. Né? A gente vai escrever, fazer aquela documentação e entregar as coisas mais prontas, né? Executar um treinamento ou treinamentos de vendas. Está muito ali nesse escopo da consultoria. Mas né? vou dar um exemplo, né? Tem um cliente que enfim, não tem pessoas lá dentro para executar um sistema que eu pedi para que seja implementado, um sistema de comunicação. Então eu preciso inicialmente ali manipular alguns dados para poder colocar num padrão, para entrar naquele sistema, para poder fazer funcionar para o time conseguir usar. Então é um lugar que eu vou ficar? Não vou ficar, mas eu preciso fazer por quê? Porque eu desenhei o processo todo de atendimento, de implantação. Cara, eu preciso fazer isso funcionar até para valer o que eu estou falando, né? Para o pessoal entender o que eu estou querendo dizer. Vou colocar um CRM, por exemplo. Nossa, eu ia falar isso. Eu preciso parametrizar o CRM, deixar ele parametrizado, mostrar para que as pessoas possam manipular depois, usar depois, né? Então, inicialmente, cabe ao consultor fazer isso. Mas não é um lugar que a gente vai fazer todos os dias. A responsabilidade do resultado daquilo vai muito do time, não nosso. Né? Exato. E aí, como a gente trouxe, né, uma questão de modelo de negócio. Tem consultor que vai ficar quase que indefinidamente nesse lugar de ser o gestor de CRM ou manipular... Tem consultor... Não é o meu modelo de negócio nem o teu, né? Por isso que acho que agora vale pensar nos outros dois, que a gente falou primeiro assessoria e consultoria, depois sobre mentoria e conselho, Legal. certo? Mentor, aí eu vou devolver para você, né? Mentor, amigo Luiz, ele coloca a mão na massa para fazer as coisas? Não. Aê, não põe. Isso aí. O mentor, lembra do He-Man? O He-Man, eu tenho 41, então eu assistia He-Man, né? Junto lá da turma da Xuxa, de manhã. O He-Man tinha um mentor. E o mentor fazia o quê? Chegava do ouvidinho dele e falava assim, olha, tal coisa, tal coisa, tal coisa. E saía fora. Esse é o papel do mentor. É isso aí. Mas veja o seguinte, quem contrata o mentor é alguém que precisa de um conselho mais estratégico. Não, é alguém que precisa de um conselho mais operacional.
Posso agregar Vai. isso aí? Quem contrata um mentor? Quem tem mais braço para executar. Perfeito, muito bem. Porque eu tenho braço para executar, mas eu preciso de alguém com uma outra opinião, com uma outra experiência maior ou diferente da minha, para me ajudar a executar. Mas eu tenho braço para executar. Sim, Quem contrata o consultor? Quem não tem tanto braço assim. exato. Ele precisa de alguém que também venha com um pouco de carga operacional e que ajude em coisas mais táticas ali no processo. Faz sentido? Faz sentido. Então, vou voltar aí para o mentor. Continua a sua explicação aí. Então, a gente está muito próximo ali a alguém que vai orientar, vai dar os caminhos, vai muitas vezes oferecer até um networking sobre isso, porque ele tem uma gama de conhecimento legal sobre aquelas coisas, então ele pode abrir algumas portas, mas como você bem disse, ele tem que fazer. Então, o mentor é aquele que chega, dá instrução, pede algumas informações, faz Ajuda a ali, pensar. ajuda a pensar, né? Provoca. Sim. O mentor não está ali para bater palma nem ficar batendo nas suas costas. Não é isso. Ele vai te provocar. Ele vai te questionar. Ele vai pedir para você trazer informações. Ele vai conferir se essas informações fazem sentido. E a partir disso, ele te dá não um diagnóstico, mas uma outra instrução. Então, esse é o papel do mentor. Sim. É fazer é te fazer ir além e te provocar para que você busque as informações dentro da tua empresa, devolva e mude os rumos. Boa. Entre mentor e conselho, e conselheiro, né? Entre mentor e conselheiro, eu tenho uma percepção que eu queria até validar Legal. contigo. Nem combinamos isso antes, hein? Que é assim, eu ainda entendo que o mentor, ele ainda é dono de um método, ele é dono de um framework que ele implanta, porque ele já passou por aquilo várias vezes. Sim. Então, ele já tem um lava, descasca, pica e frita dele. Né? A mentoria vem em função disso. Tanto é que as mentorias, elas são meio que vendidas dessa forma, né? 10 sessões de mentoria, 4 meses de mentoria. E a mentoria, ela tem um objetivo meio específico. Sim. Por exemplo, vocês fazem mentoria de growth hacking, por exemplo, também, certo? E aí é growth, é crescimento, alavanca de crescimento, tudo mais. Vocês olham para isso, né? É isso. Então eu vejo que a mentoria sem método, ela fica solta demais. Legal? O que não é o lugar do conselho. O conselheiro é alguém aí sim com uma senioridade bem importante, legal? Que vai ajudar, que vai ter uma visão do negócio muito mais abrangente. Vou dar um exemplo. Tem uma empresa do Nordeste onde eu tenho uma posição de conselho lá. E qual é a questão? Nós definimos no começo dessa participação no conselho da empresa, assim, qual é o nosso pano de fundo? Nosso pano de fundo é lucratividade e sustentabilidade. Legal. Como o meu maior expertise é a expertise de vendas, a gente foi olhar por lucratividade e sustentabilidade em vendas. Então foram diversas ações que foram sendo colocadas, que eu pedindo números, pedindo análises, pedindo certo, e a gente pensou junto, a gente decidiu junto e fomos evoluindo. Só que agora a gente está batendo em certos lugares, por exemplo, eu como conselheiro digo para vocês precisam agora de um analista financeiro. Porque não está claro para mim o nível de lucratividade por serviços, por exemplo, que a gente precisa decidir. Vocês já têm um bom nível de gestão, mas agora a gente, para honrar aquele nome lá atrás de lucratividade e sustentabilidade, a gente precisa descer em complexidade em algumas análises financeiras. Que eu, como conselheiro, vou te dizer, vocês precisam, mas eu não posso entrar nesse meandro porque não é o meu meandro de especialidade. Legal. E agora tem que vir alguém para fazer a apuração, porque eu não vou conseguir ajudar vocês a chegarem naqueles resultados de lucratividade e sustentabilidade, legal? Sem a gente fazer uma análise financeira mais profunda. Mas aí são os sócios, e aí que tem uma questão muito lenta. O mentor, você está conectado em algumas pessoas. O conselheiro, ele está conectado com os sócios. Com sócios. Legal? Então, com os sócios. E muitas vezes tratando também o que o mentor trata levemente, mas o conselheiro trata de forma mais profunda, de questões de comportamentais, eu diria, de compreensão mais profunda do negócio, de tomada de decisão em risco. Tanto é que alguns conselheiros, né, conselheiros gerais de empresa, ele chega a assinar juridicamente a respeito do risco. A respeito do risco daquela empresa. Entendeu? Uma cadeira de conselho que acompanha também as questões de compliance, de due diligence. Esse conselheiro, ele assina como corresponsável pelas decisões daquela empresa, né?
esse conselho que eu tenho nesse meu cliente é um conselho técnico, então eu não assino, mas o conselho ele chega nesse lugar. Quando a gente estabelece mais ou menos a diferença entre mentoria e conselho, é mais ou menos por aí? Perfeito. A analogia que eu entendo é exatamente essa também. Então, eu mentoro, eu estou num outro nível, numa outra camada. Quando eu for para um conselho, eu estou sim no nível mais societário do negócio, né? Aonde sim a gente precisa dar um olhar mais amplo. E aí, vamos pensar, imagina a construção da nossa civilização, um pensamento grego. Eu tinha ali um conselho que ditava quais eram os rumos daquela sociedade, que eram os pensadores daquela sociedade em questão. Então, para isso se trazia ali pessoas que eram altamente pensantes daquela sociedade. Quando a gente vai para um conselho, é algo parecido. Eu tenho os sócios, mas eu trago pessoas pensantes, especialistas de fora, para que eles possam aconselhar a gente qual é o rumo que a gente vai dar para aquela sociedade que a gente está dizendo. Então é por isso que o que eu entendo como conselho é exatamente isso. É o lugar, eu dou um rumo, mas eu tenho que olhar mais longe, eu tenho que olhar um pouco mais amplo. Isso aí. Excelente. Temos aqui, então, duas questões, certo? Legal. Talvez duas... Pintamos aqui um panorama gigante sobre qual tipo de empresa, Sim. o porquê contratar uma consultoria e tudo mais, né? Vamos descer agora em algumas questões explícitas e implícitas. Boa. Ou, né? Algumas questões aí tangíveis e intangíveis. Como a gente gosta do intangível, vamos ali pelo intangível, para começar pelo intangível para depois falar dos entregáveis, e aí uma coisa importante, tá? A gente, lógico, o Luiz começou, né? Isso não é um jabá. A gente está trazendo a nossa experiência aqui para elucidar algumas coisas. Muito do que a gente vai falar, e está falando e vai falar até o final desse programa, é assim, seja para contratar a gente, seja para contratar outras empresas que você queira contratar. Seja para avaliar se a consultoria que está com você hoje, se ela está fazendo bons entregáveis ou não, né? Sim. Né? Uma vez, um diretor de uma empresa falou assim, Hugo, está decidido agora. Nós vamos contratar um consultor. Vamos contratar por causa disso, porque eu não consigo mais conviver com isso, tal, porque a gente precisa melhorar tal coisa. Eu falei, é legal. Ele falou, é legal. Então, mas é de agora só que você sabe que você precisa melhorar nessas coisas? Não, sempre soube que eu precisava melhorar nisso, naquilo, beleza. Então por que você não fez antes? Ele, pô, Hugo, tô querendo te contratar como consultor. Cara, você me faz uma pergunta dessa? Eu falei, sabe por quê? Porque eu conheço essa pessoa há um tempo, tecnicamente a gente sabe que essas coisas eram necessárias. E você mesmo me disse aqui que essas coisas eram necessárias. Mas quais são os motivos que não te levavam a reconhecer esses problemas ou a deixar fazer certas coisas que vão precisar ser feitas? Porque na hora que a gente chega enquanto consultor, e aí... Tem decisões que são fáceis em função da nossa experiência. A gente sabe que virar meia dúzia de botões ali, o resultado já começa a acontecer. Agora, tem algumas decisões que são mais chatas de serem tomadas, né? E aí, Luiz, como é que você vê a maturidade da empresa, do empresário, da empresária, na hora de contratar uma consultoria, na compreensão de que algumas decisões mais difíceis vão precisar ser tomadas se forem necessárias? Eu acredito que a maioria delas não tem a menor noção. Não tem. Primeiro que a maioria nem sabe que precisa. Os poucos que sabem que precisam não sabem o quão profundo é. É isso aí. Mas, e aí, eu acho que cabe a nós também, consultores, ir entendendo e conversando com o cliente e deixando isso claro, talvez não numa primeira reunião, mas numa segunda reunião, numa reunião de contrato, falando, olha, a gente precisa tomar algumas decisões e eu quero saber se você está disposto. Porque senão o meu trabalho aqui ele não vai ser eficiente. É isso aí. Mas também acho que vai muito da maturidade do consultor, para entender que talvez não é aquele momento, mas que você precisa mostrar para o teu cliente que aquela decisão é a melhor a ser feita, a ser tomada. Então, por exemplo, teve já cliente que eu falei, olha, a gente precisa trocar as pessoas desse time. É isso aí. Não, cara, putz, eu acho que, nossa, mas tá muito imaturo. Deixa eu conversar com a pessoa. Beleza. Conversei, trouxe um diagnóstico. Ele falou, cara, eu ainda não sei. Mas você tem outra pessoa que te faz conselho? Sim, tem alguém que cuida do meu RH, do meu planejamento. Legal, então consulta essa pessoa. Aí ele consultou, a pessoa devolveu com o mesmo diagnóstico que eu. Ele falou assim, não, acho que o Luiz teve uma decisão acertada, acho que sim, é uma ótima pessoa, dá pra gente continuar com ela. Do ponto de vista de RH aqui, cara, dá pra ir. Não,
Então, ele teve 2 opiniões que corroborou com a decisão que eu havia colocado. Então, Sim, primeiro, sim. eu não tentei forçar. Sim. Falei, cara, talvez seja a melhor opção. Mas eu vou dar meu parecer técnico aqui. É esse. Consulta o seu outro consultor. É isso aí. Porque Tem a gente também não é outras guru, opiniões. né? Guru da Isso. empresa toda. Não Não. somos senhores sabedores de todas as Não. verdades do mundo, né? Muito Não longe é, disso, não é inclusive. a lampadinha do Aladim, você esfrega, pega e faz um pedido. Não. A gente vai dar um parecer técnico do ponto de vista de vendas. É isso aí. Mas olha, consulta o seu financeiro. Não, eu devo ter. E é legal, você vê que as empresas que têm consultores que lhe ajudam nas áreas em que você não tem expertise, essas empresas crescem mais. É isso aí. Tem outras empresas que têm consultoria de processo, consultoria financeira, consultoria de vendas. E o que ela faz? Ela trabalha o core business dela. Ela é boa em fazer tal coisa. É isso aí. E aí a gente está ali com os nossos pareceres técnicos. E aí você trouxe uma questão que é muito importante, que é tirar o consultor daquele lugar assim que, não, ele vai chegar e vai causar uma revolução nessa empresa, vai demitir todo mundo e vai botar todo... Não, cara, calma. E aí tem 2 questões. O consultor que chega na empresa demitindo todo mundo, cara... Eu ia falar, ou ele é muito bom, mas eu não acredito nisso, eu não acredito nisso, ou ele é muito inconsequente. Sim. Eu acredito mais nisso. Porque por mais que você chega numa empresa e nas primeiras reuniões ali, e a gente é macaco velho, né, meu? Nas primeiras reuniões a gente já vai sacando ali o comportamento de um diretor, de outro diretor, Sim. você vai sacando mais ou menos qual é a cultura da empresa. Cara, dificilmente você vai ter conhecimento daquela cultura o suficiente para chegar causando uma grande revolução. Uhum. Única vez na minha carreira que eu acompanhei uma consultoria que teve que chegar fazendo uma grande revolução na empresa foi por conta da empresa ter tido desvio de grana. Sim, aí sim. Aí não tem jeito. Não tem jeito. Aí você tem que cortar pela raiz mesmo, porque inclusive... E é uma situação muito dolorida, porque você não consegue saber efetivamente quem é culpado e quem não é. E como você precisa proteger a operação, às vezes você... Toma algumas decisões que vão ferir pessoas que não precisavam ser feridas. E justiça não é uma coisa que se possa prever muito de uma ação como essa. Mas, de novo, eu acho que só efetivamente foi descoberto um desvio na empresa. Aí não tem jeito, você tem que tomar algumas outras decisões. E nem digo que a minha consultoria ela é especializada nesse tipo de situação. Sim. Existem outras consultorias que são mais especializadas. Agora, fora isso, né, Luiz? Chegar causando uma grande revolução, mandar todo mundo embora, não é a atitude de um consultor, de uma consultora prudente, né? Episódios atrás, a gente gravou falando sobre o RH. Sim, senhor. E uma das coisas que a gente falou sobre conhecer o time. Sim. Muito da nossa consultoria, ela é para ajudar o gestor a entender qual é o time dele. Porque muitas vezes ele está com pessoas nos lugares errados. Faz sentido. E às vezes a gente só muda a peça de lugar e fala assim, perdão por chamar de peça, eu só estou querendo colocar isso num tabuleiro, mas muda a posição da pessoa para que ela possa render mais aonde ela aflora melhor. E como que a gente faz isso? Com ferramenta. Então a gente entra com uma ferramenta para entender as pessoas e aí aponta para a gestão falando, cara, essa pessoa que está aqui, ela está sob pressão. Ela não faz bem, mas ela é muito boa em tal coisa. É isso aí. Por que você não muda? É isso aí. Pô, será? Vamos fazer um teste. Vamos mudar as posições aqui e treinar essa pessoa nessa posição. Vamos ver como é que ela fica. É isso aí. O nosso olhar é muito nisso. É fazer com que ele ajudá-lo a entender o time dele, o processo se está fazendo sentido. Se ele não pode otimizar esse processo, porque às vezes as pessoas estão fazendo uma coisa como sempre fizeram, mas que pode render muito mais. Aí vou dar um exemplo. Por favor. Chega uma consultoria, não usava CRM. Vamos colocar no CRM. Primeira coisa, o pessoal torce o bico, né? Ai, mas para que eu já tenho um sistema aqui que eu tenho que ficar fazendo coisa. Vou colocar um... Sim, você vai ter um CRM agora. Bacana. Vamos colocar ali uma abinha para você fazer as conversas e já salvar as conversas diretamente do seu WhatsApp no CRM. Vários que fazem isso. Legal. Puxa, mas tem que fazer isso? Tem. Legal. Faça isso 1 semana. 2 semanas. Na terceira, você fala, e aí, pessoal, cara, aquilo é vida, hein? Aí, nossa, CRM é vida. Meu Deus. É isso aí. Cara, olha, não consigo viver sem mais. Não preciso ficar pensando. Cara, eu vou ali no WhatsApp, já salva a conversa. Pô, é óbvio, a pessoa ela não tinha consciência do quão aquilo era bom.
E o nosso papel é provocar essa consciência. Mesmo que às vezes a gente não tenha que forçar, mas a gente tem que forçar sim. Sim, nós temos que ter resiliência de aguentar ser xingado. Exato, faz parte do processo. E aí você trouxe uma questão seguinte. Uma coisa é o líder, o diredono, a diredona, ser praguejado pelos vendedores e pelas vendedoras pela implantação de um CRM. Legal? Eles estão lá todo dia, cara. Todo dia, o dia inteiro. Deixa a gente ser xingado. A gente vai sair vem fora. com jeito a gente vem, né, com um jeitinho ali mais, não, vem cá, veja bem, com a nossa experiência e a experiência de um bom consultor, de uma boa consultora, vai aliviar as pressões da implantação de um novo sistema para dar tempo para a galera começar a gostar. Né? Então, a implantação de CRM que eu estou acompanhando, que tem vários campos e travas que estavam se querendo colocar, eu falei, não vai dar certo, não. Se colocar esse monte de trava, esse monte de obrigatoriedade, esse monte de campo obrigatório, vai dar... É isso aí que vocês pensaram mesmo. Cara, batata, aliviamos a operação. Agora todo mundo preenche assim, ó, sorrindo, porque passou ali 40 e tantos dias, 2 meses da implantação, eles já vão lá. Pum, filtro, oportunidades para serem fechadas ainda no mês de julho, que ele está publicando esse julho. Olha, pronto, eu não tenho que começa a ser previsível. Eu não preciso ir lá mais nas minhas anotaçõezinhas, entendeu? Então começa a dar tempo da galera utilizar e começar. E aí, talvez daqui a pouco a gente, no último parte do programa, a gente vai falar dos entregáveis efetivos, né? Mas a galera começa a pegar gosto pelo negócio, né, Luiz? Tem um outro ponto que eu vou trazer aqui, né? Por favor. Anos 90 tinha um desenho chamado Watchmen. Um HQ chamado Watchmen, né? E tinha um negócio que era um grande episódio, chamava assim, Quem Vigia o Vigilante? Quem vigia o vigilante? E o nosso trabalho como consultoria muitas vezes é gerenciar o gerente ou né, ser dono do dono. E muitas empresas elas me contratam justamente para isso. Eu tenho que dar um input ao dono e cobrar o dono para que ele faça as coisas. Caraca, vou dar um exemplo. Faz sentido. Na sexta-feira, cheguei na reunião, abri a reunião, todo mundo feliz, cara, estamos felizes pra caramba, poxa, lá as reuniões acontecem de sexta, estamos felizes pra caramba, nossa, maravilhoso, tá ótimo, pá. Beleza, gente, eu abri o CRM e falei assim, tá muito bom, mas dia 15, rapaziada, a gente não tem 20% do resultado, cadê o resto? Cadê, pessoal? Aí todo mundo olhou e falei, agora sextou, cheguei chegando. É isso que eu quero saber, quero resultado. Bora, cadê? Aí o pessoal, não, calma, Luiz, aqui assim, ó, o cara já fechou, mas assim, tá bom, mas tá no risco, cara, só tem esses caras, cadê os outros, mano? Bora, cadê o resto? Então, bum, eu dei uma eletrizada, depois eu volto no particular, chego pro dono e falo, cara, eu tive que dar uma pressionada, eu tô preocupado. Então, o nosso trabalho também é olhar pro processo do cliente e ressaltar preocupações que ele não tá vendo. Faz sentido. Eu tenho que evidenciar algumas preocupações. Cara, você tem 2 negócios pro seu mês, e se um desses, eu falei pra ele, se ele tossir, a gente tem uma tuberculose, filhão. Não dá. Eu tenho que ter então, eu tenho que sim, o trabalho do consultor é trazer preocupações e levantar evidência antes que isso aconteça de fato. Então, eu preciso sim colocar à frente ali algumas questões. Olha, eu tô vendo que isso daqui. Então, por exemplo, um outro exemplo. Teve uma pessoa de vendas, a gente treinou a pessoa, tava tudo certo, tal. Eu tenho conversado com ela até no particular, entendendo a vida dela. Tá tudo bem, mas percebi atraso, percebi falta. Já chamei o dono e falei, cara, ela fazia isso antes? Não. Tem algo que não tá legal. A gente mudou essa pessoa de posição e ela tá dando um resultado diferente. Ou você muda ela de volta, ou talvez ela não faça sentido. Ele falou, legal. Eu falei, então eu estou com o meu farol alerta. Coloque o seu também. Simples assim. Sim. Nas outras, a mesma coisa. Luiz, como é que tá? Dando resultado. Caiu. Opa, chama o quê? Até tem uma cliente que teve aqui que ela fala que a gente coloca a UTI, né? Põe na UTI. Eu trago a pessoa para perto, converso no particular, chamo para entender. E se não dá resultado, efetivamente, a gente precisa prever uma troca. É isso aí. Então, o nosso trabalho também é olhar isso. É salientar para o gerente, para o gestor, essas questões. Mas com prudência, né? Sim, tudo que você está trazendo tem que ser prudente esse processo. Né? Com análise, com dados. Eu não vou tomar uma questão no achismo. É isso aí. Vamos evidenciar aqui. Outra questão. Luiz, tá tudo certo. Cadê fulana? Não, a fulana, ela tá com atestado, mas daqui a pouquinho ela entra. Não. Não entra, não. Não entra, não. Você tá com atestado. Não, mas tudo... Não. Ela disse que tudo bem. Ela vai trabalhar de casa. Não vai. Não vai. Puxa, mas e o resultado? Cara,
olha, me perdoa, mas eu tô aqui para te proteger. Não, vai dar errado isso aí. Vai dar merda. Você não tá testado. Não. Ela não conecta de casa. Não conecta de casa. Tá com Não, atestado, tá com tem que atestado, estar fora. esquece. E até por uma questão, lógico, que a gente está falando aqui de possíveis passivos jurídicos, né? Mas a gente está falando de cuidar das pessoas. Exato. A pessoa... Numa área de vendas, até o gerente, até a gerente tem direito a ter uma gripe. Né? Tem direito a num domingo comer um negócio meio atravessado. Passar mal. E passar mal. E na segunda-feira, na hora da reunião, ele tá lá no troninho em casa sossegado. E a gente tem que mostrar isso. Imagina o seguinte, quando a gente vai prever uma operação outbound. Legal, gente, vamos lá, vamos fazer uma célula outbound, sim, perfeito. Nós temos aqui BDRs, SDRs, vamos fazer. Legal, contrata um SDR ou BDR. Contrata uma BDR. Bacana. Tem mais um? Não. Ou seja, se essa pessoa passou mal, a sua atividade não vai acontecer. Deixa muito claro. Você tem uma pessoa só, sim, então não espere o resultado do mês se essa pessoa tiver um problema. É isso aí. Você vai ter que ter noção de que você tem uma operação fragilizada. E teremos que conviver com isso enquanto não tiver a operação, não comportar duas pessoas dessa para pelo menos equilibrar as coisas. Teve um cliente que a gente fez exatamente isso. Vamos testar, então? Vamos testar. Legal, vamos começar a fazer uma prospecção. Então tem uma pessoa que ela vai fazer metade do período, vai fazer isso. Ótimo, bacana. Primeira semana, gente, quantas contas nós prospectamos? Puxa, essa semana, nossa, a gente não deu, teve visita, teve evento, teve proposta, não rolou. Gente, então a gente sabe que não vai funcionar, né? Isso aí. Ou a gente contrata alguém para fazer, ou não vai funcionar. Ou então a gente desencana isso aqui. Não adianta vocês me cobrarem resultado outbound, então vamos lá. E aí, esse é o ponto. Muitas vezes não é que a gente é chato, que a gente fala com doçura, a gente fala com carinho. Não, tá? a gente é legal. A gente é gente boa, o pessoal ama a gente. A gente quer. As empresas, é mó barato você entrar e ver um cliente falando assim, cara, não vivo sem você. Ai, que gostoso. Que legal, é muito gostoso. Em algum momento a gente vai, né? A gente vai, amo vocês de paixão. Em algum momento talvez a gente se separe, porque vocês não vão precisar de mim mais. É isso aí. Mas que bom que vocês têm essa gratidão, esse carinho, né? Porque a gente fala com doçura, com carinho, com muita seriedade no que a gente fala. Sim. Apesar de falar coisas difíceis. Sim. Do mesmo jeito que teve um cliente que ele foi, eu vou contratar uma agência de marketing para fazer isso, isso e isso. E aí eu esperei as pessoas saírem e falei, fica um pouquinho. Fica. Eu falei assim, olha, você tem 2 pessoas internamente fazendo essas coisas. Você já está gastando mais do que a tua agência. Você vai colocar mais uma agência para fazer o que essas 2 pessoas estão fazendo. Ou você cobra elas, ou você vai demiti-las para contratar agência. Não faz sentido, cara. Você está gastando muito. Pro tamanho da tua empresa, você gasta muito. Se você pegasse tudo isso aqui e colocasse no Google, com uma empresa fazendo, você teria lead. É lead que você quer? Ou você tá querendo só manter as pessoas empregadas? Ele, putz, cara, é verdade. Aí eu tive que dar E a gente fala isso pro dono, né? Por quê? Porque, cara, muitas vezes ele tá ali, o dono, ele tá a gente chama, é o Olimpo, né? Da decisão dele. Mas ele tá solitário, ele precisa de alguém que dê esse chacoalhão. Porque ele não consegue trocar essa ideia com ninguém. E o consultor é essa pessoa que você vai abrir tua empresa e vai disponibilizar alguns espaços em que você permite que ele faça algumas inferências, ele te dê algum conselho. É isso aí. Não necessariamente ele vai te dar conselho de tudo, mas sobre aquelas questões que foram abertas, você está abrindo a oportunidade para ele te dar e chamar a atenção sobre isso. Esse é o papel do conselho, do consultor, né? Tem uma brincadeira que eu faço eu faço em palestra, faço em treinamento, mas faço em consultoria também. Que é assim, se te chamam de cavalo a primeira vez, renega. Se te chamam de cavalo a segunda vez, reflete. Se te chamam de cavalo a terceira vez, relincha. Exato. Pois é, cara. Pô, a gente tem que criar essa relação com o nosso consultado, né? De falar assim, velho, tá na hora de você relinchar, cara. Seja por questões comportamentais, seja por questões processuais ou técnicas, chegou a hora de você relinchar. Porque a gente te mostrou, testamos, deu errado por causa de tal coisa, ou tal resultado não tá vindo, chegou uma hora de você relinchar. Né? Um outro ponto que também a gente ajuda muito, cara, é na instrução sobre a resiliência do time também para entender o seu gestor. Porque muitas vezes eu já tive a presença, a experiência em uma coisa, e o gestor foi muito duro com a pessoa. E a pessoa quase desabou, e eu com ela no particular falei, calma, respira, né? Depois de um outro momento, o gestor estava na reunião, e eu conversando com essa pessoa, com o time todo, falando, gente, vamos lá, vamos entender. É de hoje que essa pessoa é assim? Não. Essa pessoa ela é assim a todo momento? Não. Cara, naquele momento ela foi dura, não foi? Ela foi estúpida? Não. Putz, ela não foi estúpida, ela foi muito dura. A gente não precisa entender como é que essa pessoa funciona?
Também, né? Será que eu não tenho que entender e aprender a lidar com isso? Porque ele não foi estúpido, ele não foi deselegante, ele não foi mal educado, ele foi duro, foi firme. Será que eu não tenho que aprender a lidar com firmeza também? E entender que agora eu estou numa posição, num departamento que exige resultado? Mas essa pessoa me cobra de uma forma enérgica. É o jeito dela. Então, se não está fazendo bem para você, talvez a empresa não faça sentido. Sim, a cultura em torno... Você mandou muito bem. Assim, uma coisa é ser estúpido, uma coisa é ser Mal educado, desrespeitoso. Outra coisa é o comportamento daquele líder, o comportamento da cultura da empresa também. Né? Tem empresas que têm uma cultura mais aguerrida de cobranças, e às vezes é um momento, né? Às vezes é uma empresa que ela tem uma coisa muito bacana, o clima é muito legal, mas em algum certo momento ele precisou ser enfático. Faz sentido. Aí a pessoa não está acostumada. Então, gente, o papel como consultor, gente, vamos acostumar também. Sim. Vamos entender que ele não está falando isso por mal, ele está falando que a gente precisa ser chamado a atenção. Sim. E foi o jeito que ele encontrou. Então vamos entender que quando isso acontecer, ele não vai deixar para depois, ele vai falar na hora. Sim. Então pega na hora, responde, fala, beleza, entendi, bora, vamos fazer. Então, assuma a sua resiliência. Outro ponto que também é fundamental, cara, trazendo alguns exemplos aqui, né? Fomos colocar uma terceirização de prospecção em um cliente que fazia sentido a gente colocar um processo outbound. Beleza, vamos fazer isso. Sem a consultoria, esse processo demoraria 1 mês de implantação, 1 mês de projeto, mais 1 mês de implantação para começar a dar resultado. E custava 2x. Com a consultoria, o processo custou X, metade do valor. O processo que demoraria 2, 3 meses, 2 semanas. Sim. Ou seja, financeiramente já valeu. É isso aí. A consultoria já valeu a pena. Sim. Por quê? Quando essa empresa de terceirização do processo de prospecção chegou, ela já tinha ICP, dor, mercado, diferenciais, primeiros scripts, pipeline, definição de roteiro para cada fase do pipeline, playbook. Já tinha muita coisa andada. Sim. Ou seja, quando você tem um processo mapeado e tudo mais, os demais processos eles ficam muito mais fáceis de você implementar e mais baratos também. É isso aí. Então, é bom e é barato. Você ter um consultor, não é que o trabalho dele é barato. Não, vale muito. Você economiza muito em outras coisas. Na hora de contratar uma outra consultoria, terceirizar um serviço que seja adjacente ao comercial ou uma ferramenta também. Isso que eu falo, isso acontece muito em implantação de CRM. Puxa. Porque tem coisas que você precisa... A implantação de CRM e onboarding de agências de marketing. Tanto na implantação de CRM quanto no onboarding de agência de marketing, tem um monte de coisas que esse empresário, esse gestor vai ter que pensar. Né? Mercado, prioridades, características de go-to-marketing, tudo mais. Uma coisa, viu? Vocês já apertaram a tecla SAP aí, né? Se já acompanha o que não fazer em vendas, já conhece todas essas ciclas. Agora, se não acompanha ainda, apertou a tecla SAP, né? E a consultoria de vendas, ela se adianta nessas reflexões, nessas documentações, né? nessas definições importantes do ambiente de vendas, do ambiente de marketing, né, Luiz? Eu acho que isso está muito ligado aos nossos entregáveis. Sim. Que é um bom playbook, é um processo mapeado, são pessoas que estão ali, os cargos também mapeados com as suas expertises para cada um deles. Sim. E aí isso dá um panorama de gestão muito bom para quem quer fazer uma boa gestão comercial. Sim. Ele é um sem vergonha, esse cara, sabe por quê? Porque é o seguinte... A última parte do nosso programa era falar de entregáveis. Só que falta 3 minutos para acabar o programa. Eu fechei o assunto. Então, a gente vai fazer um programa... Pode pôr na geral aqui, Vitão. Eu fechei o assunto. A gente vai fazer um programa, seu Luiz, só para falar de entregável, de consultoria de venda. Eu fechei em 2 minutos. Isso não se faz. Ele viu ali o negócio correndo e falou assim... Vamos fechar. Esse é o entregável. Tadã! Não, então já vou te fazer a pergunta final já. Pensando em consultoria, seu Luiz, afinal de contas, o que não fazer em vendas? O que não fazer em vendas é você não contratar uma consultoria. Tem que contratar sim, faz muito bem para tua empresa, para o teu time, para o teu resultado. Então, contrate consultoria. Hugo, e você, afinal, o que não fazer em vendas? O que não fazer em vendas sobre consultoria é assim... não contratar a consultoria e achar que todas as responsabilidades de resolver todos os problemas está no consultor, está na consultoria.
O empresário, a empresária, o gestor, a gestora, ele vai ter orientações a partir daquela consultoria. Mas o trabalho é dele. Exato. A mudança é dele. Porque, inclusive, as glórias de chegar nos bons resultados também vai ser dele, também vai ser Sim. dela. Então, assim, nós, enquanto consultores, a gente orienta todo o processo, mas os gestores, os empresários, as empresárias precisam assumir a responsabilidade de executar Não, a gente não está certo o tempo inteiro, não. A gente vai negociando, mas há de se ter essa responsabilidade, autorresponsabilidade de executar o que precisa ser feito. É isso, chegamos ao fim do nosso 72º episódio. Maravilha, maravilha. Episódio. Certo? Então, olha só, para você, pode deixar no geral. Para você que está chegando aqui agora, esse é o Que Não Fazer em Vendas, é um podcast semanal sobre vendas consultivas aqui da Vesa TV, legal? Já 70 e tantos episódios. Para você que está vendo aqui, talvez o episódio inteiro, vai lá na descrição, tem as nossas redes sociais, venha seguir, tem as nossas redes sociais individuais. Fala as suas aí de novo, Luiz. Luiz Schmidt, SCHIMITD. Tô lá no Instagram, no TikTok, no LinkedIn. É isso aí. E você me encontra como Hugo Palestrando. Hugo Palestrando no LinkedIn, Hugo Palestrando no Instagram e no TikTok também. E é claro, siga O Que Não Fazer em Vendas. Está lá no Spotify e está lá no Instagram, principalmente O Que Não Fazer em Vendas. Segue a agenda para mais dicas. Certo, Luiz? É isso. Obrigado mais uma vez. Obrigado a você que está assistindo a gente também. Não esquece, compartilha isso daqui também. Mas além de se inscrever, compartilha com o teu time. Coloca lá na sua reunião de vendas isso daqui para ser discutido. Anota. A gente quer ver a tua participação também, o engajamento com a gente, tá? É isso aí. E na próxima semana estaremos aqui impreterivelmente mais uma vez com O Que Não Fazer em Vendas. Muito obrigado, até lá, até a próxima. Abraço, até Valeu. mais.